Peça ao Senhor para falar ao teu coração através da palavra. E orem também por mim, para que Deus me dê graça para transmiti-la com fidelidade, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por cada momento dessa celebração. Obrigado, Deus, por toda a bênção e provisão que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja. E nesse momento, ó Pai, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha tocar o nosso coração pelo poder da palavra e que ela seja transformadora na nossa vida. Eu peço que o Senhor me capacite e me abençoe para que eu possa transmitir à tua igreja com unção, com autoridade vindas do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Glória a Deus. Sempre no primeiro domingo do mês, que é a celebração da ceia, nossa classe de jovens participa aqui juntos, né? Por isso que só subiram as crianças hoje. A palavra de Deus, ela tem alguns livros, né, que são chamados de livros poéticos, né? E o livro de Cantares é um deles. Aliás, Cantares é o livro mais poético da Bíblia. São 117 versos, né, de um poema de amor, que envolve um diálogo, um relacionamento de expressão de amor entre uma mulher e um homem, né? E é atribuído, a autoria dele ao rei Salomão, e foi escrito por volta do ano 970 a.C., né? Isso aqui é um panoraminha rápido, né, do livro de Cantares. Eu creio que todos aqui já leram o livro de Cantares, amém? Amém. Mais uma vez, né? Aliás, todos já leram a Bíblia inteira mais uma vez, amém? Esteja lendo constantemente a palavra de Deus. Mas o livro de Cantares, ele é interpretado de várias formas. E uma delas, por exemplo, os judeus interpretam o livro de Cantares como um relacionamento entre Deus e a nação de Israel, um relacionamento de amor, de comprometimento. No cristianismo, o livro de Cantares é muitas vezes relacionado entre o amor do noivo pela noiva, ou seja, de Jesus Cristo pela sua igreja. E normalmente também é um livro muito utilizado em celebrações de casamento, porque ele tem toda uma nuance romântica. Mas também, amados, o livro de Cantares, ele traz para nós várias lições, que inclusive a gente pode tirar de um único versículo. E Charles Spurgeon, em uma das suas devocionais, ele traz um estudo sobre um dos versículos de Cantares. E eu separei esse versículo para a gente fazer a nossa reflexão nessa noite. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Eu estou com a versão Almeida, revista e atualizada, e diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que esse versículo pode trazer para nós, né? Embora ele esteja aí dentro de um contexto poético, ele é também uma comparação, uma metáfora em relação a uma responsabilidade muito grande que nós, como cristãos, temos diante de Deus. Imagina que um pequeno espinho, quando entra na pele, ele causa muita dor. Uma ferpa de madeira, ela incomoda, e é algo tão pequeno, né? Imagina que uma pequena nuvem, ela pode cobrir a luz do sol. De repente está um dia lindo, né? Mas uma pequena nuvem passa em frente ao sol, ela causa uma sombra. E dentro dessa comparação, dessa metáfora de Cantares, assim também, pequenos pecados podem causar, no decorrer do tempo, um grande mal à nossa vida. Então é essa comparação que Spurgeon faz quando ele cita as raposinhas, comparando com pecados pequenos que muitas vezes nós não damos o devido valor. O que as raposinhas faziam no vinhedo? Elas destruíam, elas atacavam, invadiam o vinhedo e acabavam muitas vezes causando grande prejuízo aos donos da vinha.
E assim também, amados, pequenos pecados que não são tratados, e muitas vezes nós fazemos vista grossas a eles, achando que Deus não vai levar em conta. Esses pequenos pecados podem fazer o cristão se tornar desqualificado diante de Deus. Desqualificado muitas vezes para um ministério, desqualificado muitas vezes dentro da própria família, perdendo a autoridade. São coisas pequenas que às vezes a gente não dá aquela importância, são concessões que nós vamos abrindo, e no final das contas nós nem achamos mais que aquilo é pecado, porque todo mundo faz, o mundo faz, é comum lá fora, e nós deixamos de olhar para os princípios da palavra de Deus, e acabamos trazendo hábitos, costumes, coisas do mundo para a nossa vida que Deus não aceita, que Deus não considera. Por exemplo, Isaías capítulo 59, versículo 2, ele diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós costumamos dizer que existem grandes pecados e pequenos pecados. Há grandes pecados, um homicídio, um grande escândalo que derruba aí uma igreja, divide uma liderança, um adultério, situações assim escabrosas, são grandes pecados. E os pecadinhos pequenos, né, do dia a dia, a gente nem considera, mas para Deus, todo o pecado faz separação entre nós e Deus. E quando nós trazemos isso de uma maneira contínua para a nossa vida, acontece o que Isaías diz aqui: os nossos pecados é como se Deus encobrisse o seu rosto de nós, é como se Ele não respondesse às nossas orações. Ele diz: para que vos não ouça, para que não nos ouça mais. Quando nós trazemos para a nossa vida essas raposinhas, achando que elas não vão fazer diferença, porque todo mundo faz isso aqui, nem é pecado mais, Deus não vai achar isso em conta. No final das contas, traz um grande peso de separação, de perda de comunhão com a presença de Deus. Os maus hábitos corrompem os bons costumes, e muitos maus hábitos acabam sendo trazendo para a vida do crente, do cristão, e sendo desconsiderados como se não pesassem nada. É nesse sentido, né, que nós devemos sair à caça dessas raposinhas, para que elas não venham no decorrer do tempo a destruir o nosso vinhedo, a nossa vida de comunhão com Deus. Como, por exemplo, eu posso celebrar a ceia do Senhor, sendo que eu trago no meu dia a dia, na minha maneira de agir, coisas que eu considero que são normais. Existem crentes que hoje não cuidam daquilo que falam, usam palavras torpes, usam de pequenas mentiras em determinadas situações, fazem fofoca, sentem inveja. São pecados que muitas vezes eles não aparecem, mas eles estão sendo ali, tratados. As raposinhas estão entrando no vinhedo que aqui representa a nossa vida. E de repente a vida daquele crente, daquele cristão, está cheia de coisas que não são aceitáveis na presença de Deus. E aí se explica porque muitas vezes perde a comunhão, perde a plena comunhão com Deus, passa a viver uma vida de rotina, de um relacionamento raso na presença de Deus. Isso é muito sério, amados, né? Você já se perguntou, por exemplo, por que tão poucos cristãos hoje demonstram estar cheios do Espírito Santo? Quantas pessoas cristãs que nós conhecemos que é prazeroso estar com elas conversando, porque elas falam de Bíblia, falam da palavra de Deus, falam coisas positivas, coisas que enchem o nosso coração? São raras, não são? Porque na maioria das vezes nós nos habituamos a nos encontrar e a falar de futilidades, de coisas que não acrescentam nada, quando não, ainda falamos de coisas inúteis. Isso também é uma forma de pecado.
Isso também é um tipo de raposinha. Muitas vezes nós deixamos passar a oportunidade de fazer o bem, e nem nos damos conta disso, que isso também é um pecado diante de Deus. As oportunidades que Deus coloca, as boas obras de antemão que Ele nos preparou para que a gente ande nelas, e surge uma oportunidade de você abençoar a vida de alguém, socorrer alguém, ou orar com alguém, e passa batido. A nossa negligência também é uma raposinha na nossa vida, no nosso vinhedo. Então são essas pequenas coisas que vão se acumulando e se tornam hábitos comuns na vida de um crente. Pegue, por exemplo, aquela geração de 40, 50 anos atrás de cristãos, e compara com a geração de cristãos que nós estamos vivendo hoje, em relação ao zelo à palavra de Deus. Aqueles crentes liam a Bíblia muito mais que nós hoje. A reverência à presença de Deus, a um culto, o cuidado que se tinha quando se vinha para um culto, na participação, no zelo, na reverência, nas vestimentas, no ambiente da igreja. Então veja que com o tempo essas coisas passaram a fazer parte da vida do crente, e não consideram mais pecados. Chegar na igreja atrasado, em cima da hora, sair correndo de casa, não dar importância para o horário de vir para o culto, isso é uma forma de pecado. A irreverência, a falta de zelo, o desprezo pelo tempo. Eu falo muito sobre isso. A gente muitas vezes gasta o nosso tempo com coisas inúteis em redes sociais e não investimos tempo de leitura da palavra de Deus, de uma devocional, de refletir a palavra de Deus e trazer para a nossa vida. Tudo isso são raposinhas que vão entrando na nossa vida e atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Por isso que muitas vezes não se vê mais a manifestação do Espírito Santo na vida dos crentes. A nossa oração não tem poder, a oração se torna rasa. Por quê? Porque isso tem acontecido. Porque Jesus não se manifesta mais na nossa vida como manifestava antes? Por que não temos mais resposta direta às nossas orações? Por que nos faltam os sonhos espirituais? João capítulo 14, versículo 21. Esse texto é uma fala do Senhor Jesus. Ele estava sentado com os seus discípulos, e ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será também amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por que não acontece essa manifestação de Jesus Cristo na nossa vida? Porque nós talvez não estamos guardando os mandamentos. Nós desacostumamos de guardar aquilo que nós chamamos de princípios de Deus. Princípios de Deus. O maior princípio é o princípio do amor. E a palavra diz que no final dos tempos o amor se esfriaria de muitos. Nós já estamos vivendo esse período. O amor já tem se esfriado nos relacionamentos. Uma das orações que eu tenho compartilhado com o nosso ministério de intercessão é para que Deus gere no coração, entre as famílias, entre os membros da igreja, um renovo nesse sentimento de amor, de unidade, de comunhão, de sermos uma só família, membros de um único corpo. Nós precisamos desse relacionamento, nós precisamos de ter essa comunhão uns com os outros. Na oportunidade, por exemplo, de um almoço comunitário, a gente poder sentar com famílias que muitas vezes a gente não vê sempre, e conversar e compartilhar. A expressão do amor era uma das grandes marcas da igreja primitiva. As pessoas eram atraídos para a igreja porque viam o amor que existia entre os cristãos. E quando nós não alimentamos esse amor, nós estamos alimentando as raposinhas que entram e fazem estragos no vinhedo. Amar, guardar, obedecer. Tudo isso está dentro desse versículo que nós lemos de João 14, 21. Eu penso, amados, que
O coração do pai se entristece quando nós que somos filhos não nos tornamos mais sensíveis à presença de Deus, sensíveis à manifestação da presença de Deus. Quando foi a última vez que você sentiu verdadeiramente a presença de Deus num momento íntimo com o Senhor? Essa semana que passou, eu fui fazer a visita a um casal de pastores idosos. Talvez alguns conheçam ele, pastor Oudei, que foi pastor da Igreja Batista Memorial em Americana. No segundo ano da Igreja Manaim, o filho dele faleceu numa cirurgia. Ele assumiu a igreja, ficou por 7 anos. Depois, em relação a limitações de saúde e também de idade, ele se tornou um conselheiro de pastores, e por um bom tempo ele me ajudou muito, né? Durante um período em que eu ia lá uma vez por semana e sentava com ele, e a gente orava junto, recebia aconselhamento. Essa semana eu fui fazer uma visita para ele em Campinas. Ele está morando com a esposa bem perto do filho, que é médico, até pela facilidade de alguma necessidade os filhos socorrerem. E nós fomos lá, eu e o pastor Washington, e a esposa dele contou para nós uma experiência que me chamou muito a atenção. Ela é uma mulher de oração, a pastora Carminha, e ela disse que há algum tempo atrás, ela não disse exatamente há quanto tempo atrás, ela estava no quarto dela de oração. Olha só o que é comunhão com Deus. E ela falou: pastor, eu nunca tinha experimentado aquilo antes, mas eu tive uma visão. Eu estava no meu quarto durante o dia, com a porta fechada, orando, de cabeça baixa, olhos fechados, e eu senti que clareou algo no meu quarto. E eu abri os olhos e olhei, e havia como se fosse uma tela iluminada na parede. E aquilo, eu parei assustado e perguntei: Deus, o que é isso? E ela disse assim, que ela ouviu o Espírito Santo falando ao coração dela: olha, continua olhando. E de repente apareceu uma imagem de uma mulher com um vestido branco, porém da cintura para baixo aquele vestido estava todo sujo, enlameado. E ela perguntou: mas o que é isso? E o Espírito falava ao coração dela: essa é a minha igreja. É assim que a minha igreja está ficando. E ela começou a chorar muito, e sentiu uma dor, como se fosse uma dor que contorcia o ventre. E o Espírito Santo falou para ela: eu sinto essa dor pela condição que está a minha igreja. E ela, de repente, desapareceu a imagem, e ela ficou intercedendo. Ela falou: pastor, as igrejas precisam se voltar para a santificação, porque Deus mostrou que a igreja não está com as vestes limpas, e ela tem passado a isso para vários pastores que ela tem conversado. Por quê? Ela teve essa visão. O que ela tem de diferente de nós? Oração, amados, comunhão, vida de santificação da presença de Deus. Não foi isso que nós lemos em João 14, 21? A quem Jesus vai se manifestar? Aos que guardam o seu mandamento, a sua aliança. É a eles que o Senhor revela os seus segredos. Então nós precisamos caminhar muito, melhorar muito a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos levar a sério o nosso relacionamento com Deus, arrancar as raposinhas do caminho, caçar as raposinhas da nossa vida, que estão impedindo de nós termos uma comunhão dessa com Deus. Um momento em que eu posso ali estar orando e Deus começar a revelar, a mostrar coisas na nossa vida, a responder perguntas que nós fazemos e ficam sem respostas, porque nós não mantemos uma comunhão séria, contínua com Deus. E o Espírito Santo, ele deseja, o coração de Deus anseia para que os filhos de Deus mantenham essa comunhão, busquem essa presença de Deus intensamente. Nós temos falado muito isso, né? Nosso ministério, intensidade. O que é intensidade? O que é ser intenso? O que é ser intenso? Será que nós temos um relacionamento de fato intenso com Deus? E o tempo está se cumprindo, por isso que eu creio que Deus está tratando com a igreja, porque Ele quer levantar, renovar os seus filhos, os remanescentes, os que vão sustentar nesse tempo difícil que a igreja vai
atravessar. Prepara-te, ó igreja. Deus tem falado isso, tem soado isso no coração de muitos pastores sérios. Prepara-te, ó igreja, porque virão anos mais difíceis do que o ano da pandemia. Virão anos mais difíceis do que foi o ano da pandemia. Prepara-te, ó igreja. Prepara a igreja do Senhor. Prepara para ficar firme quando vierem as provações, porque elas virão. Então, amados, é um tempo de levar muito a sério a questão de relacionamento com Deus. E o que é que mais quebra o relacionamento com Deus? Os pecados, as raposinhas. E os pecados grandes, então, nem se fala, né? Mas as raposinhas, os pecados que nós não damos importância, as concessões que nós vamos fazendo. E aí então quero levar a igreja para um texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Olha a preocupação que o apóstolo Paulo tinha em relação à igreja da época dele, a igreja primitiva. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, deveria ser por volta do ano 50 a 60, antes de acontecer a destruição de Jerusalém. Mas Paulo tinha uma preocupação intensa com a santificação da igreja. Por isso que eu prego muito sobre santificação. Por isso que os pastores deveriam falar muito sobre santificação. Porque santificação ela vai determinar o nível de relacionamento com Deus. E Paulo começa dizendo assim no versículo 1 e 2: O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Olha que colocação séria que o apóstolo Paulo faz, amados. Nós não temos mais nada a ver com o pecado, não deve mais fazer parte da minha vida, já não nos causou tanta dor, o pecado já não nos causou tantos prejuízos. Quantas coisas nós já perdemos na época em que vivíamos no pecado, quantos anos jogados fora, ou quantos prejuízos já tivemos, muitas vezes até prejuízos financeiros. Então nós não temos mais nada com o pecado. Spurgeon ele usa a expressão: se fomos uma vez envenenados pela antiga serpente, por que vamos brincar de novo no ninho da cobra? A antiga serpente é Satanás que envenenou, né, o primeiro homem, e esse veneno, essa contaminação passou para todos nós. Se nós já fomos envenenados uma vez, por que a gente vai brincar no ninho de cobras, pôr a mão lá dentro? Então é sério, né? O pecado, ele não dá prazer real, o pecado dá prazer passageiro, e ele pode levar a graves consequências, a gravíssimas consequências. Provérbios capítulo 6, versículo 27 diz: tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se incendeiam? Não dá para brincar com fogo. Se brincar com fogo vai se queimar. Brincar com o pecado também vai ter consequências. Ah, mas eu sei até onde eu posso ir. Não se arrisque. Não vale a pena correr o risco. O pecado nunca dá o que promete. Não caia na armadilha do diabo outra vez. E mais uma vez citando a expressão de Spurgeon: o velho passarinheiro está sempre à espreita armando arapucas. O velho passarinheiro, outra referência a Satanás, né? Está sempre preparando armadilhas. Para quem? Para o ímpio? Não, o ímpio já é dele. Ele está preparando armadilha para nós, para os filhos de Deus. É para nós que ele coloca pedras de tropeço no caminho, armadilhas. E se nós não estamos com a visão apurada, nós caímos. Se os nossos olhos não se mantiverem em Cristo, nós caímos. E o próprio Paulo escreve: aquele que está de pé, veja que não caia. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos sempre restabelecidos em comunhão com Ele, o que nós celebramos no dia de hoje. Ainda citando Romanos capítulo 6, a partir do versículo 11, e um dos grandes problemas
que a igreja sempre enfrentou, que o crente sempre enfrentou, uma das áreas mais volúveis ao pecado, vulneráveis ao pecado, é a área que envolve a sexualidade do ser humano. É a área onde Satanás encontrou mais facilidade para causar corrupção e levar o cristão, o filho de Deus, ao pecado. E Paulo, ele escreve assim a partir do versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Morremos para a velha natureza, não vai trazer de volta. Considere-se morto, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11. Nós precisamos ter essa consciência. Nós morremos para aquela velha natureza. Eu não posso voltar a viver aquilo que eu já vivi no passado. Não posso voltar a ser o homem que eu já fui. Eu preciso viver agora essa nova vida em Cristo, ainda que ela seja um processo, porque a gente não se santifica do dia para a noite, mas não podemos abrir mão desse processo. Paulo continua dizendo, olha só a questão da carne, a seriedade com que ele trata as questões que envolvem os pecados da carne. Versículo 12: não reine, a palavra reine é governo, não deixe ser governado, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões. Simples da gente compreender. Eu não posso permitir que as paixões da mocidade, ou as paixões da natureza carnal, elas reinem e dominem o meu corpo e a minha mente, e seja um crente carnal, né? Se é que a gente pode considerar crente alguém que vive na carne. Então, amados, é muito sério. Paulo fala na sequência: nem ofereça cada um os membros do corpo, as mãos, os braços, as pernas, os olhos, os membros do corpo, os membros que envolvem a nossa área sexual, tudo. Não ofereça os membros do corpo ao pecado, como ferramenta de iniquidade, como instrumentos de iniquidade. Olha a preocupação que o apóstolo Paulo tinha em relação à igreja, porque ele estava escrevendo para a igreja, e muitas vezes isso passa despercebido, quase não se prega mais sobre isso, amados, porque é indigesto, né? Não desce bem, né? É indigesto a gente lembrar que precisa levar a sério a questão da santificação. Então ele está falando de membros do corpo. Nós não podemos oferecer o nosso corpo à iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Nosso culto racional, a santificação do nosso corpo, oferecer a Deus como aqueles que foram nascidos de novo, ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. Olha que sério isso. Será que os meus olhos têm sido instrumentos de justiça? As minhas mãos, instrumentos de justiça? Os nossos membros devem ser instrumentos de justiça. Mas como que a minha área sexual pode se tornar um instrumento de justiça diante de Deus? Vamos tocar num assunto delicado. A sexualidade, dentro da palavra de Deus, ela só é abençoada e lícita entre um homem com a sua mulher, uma mulher com o seu marido. Qualquer coisa fora disso já está fora do princípio de Deus. Mas quando um homem e uma mulher se unem em casamento diante de Deus e têm a intimidade, a união sexual, aquele ato de união que o casal está praticando, ele é um ato considerado de justiça. O teu corpo está sendo um instrumento de justiça, santificado, aceito por Deus. Mas quando esse mesmo casal não se cuidou e deixou que as raposinhas entrassem no relacionamento e começa a trazer as coisas imundas do mundo para a sua relação íntima, ele contaminou o corpo que deve ser usado como instrumento de justiça. Enquanto o casal também, se a gente for olhar 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo dá instruções, ele fala sobre o casamento. Quando o homem nega
relacionamento à mulher, ou quando a mulher nega relacionamento ao homem, está deixando de ter o corpo como instrumento de justiça. O casal deve estar extremamente alinhado no seu diálogo, no seu relacionamento, para que a vida íntima também seja algo que glorifique a Deus. É sério isso. E muitos casais têm trazido maldição para o leito, porque traz os costumes mundanos do mundo, que muitas vezes não são mais considerados pecados, mas traz para o relacionamento. Intimidade de forma contrária à natureza. É sério isso. Para quem já é casado e para quem vai casar. A intimidade tem que ser dentro da natureza que Deus estabeleceu. Cada órgão tem a sua finalidade. E já dá para entender o que a gente está falando nas entrelinhas. Tudo isso juntado quebra a comunhão plena com Deus. E aí fala, mas a minha oração parece que não passa do teto. Ah, mas Deus não ouve. Parece que Deus virou as costas. Porque a gente encheu a casa de tanta raposinha que não consegue mais ter uma comunhão plena com Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. De onde Cristo nos libertou? Ele nos libertou das trevas. Ele nos libertou do pecado. Ele nos libertou de um destino eterno de morte. Ele nos libertou disso, da maldição do pecado. Ele nos libertou. Permaneçam firmes e não se submetam de novo a esse jugo de escravidão. O pecado escraviza. Colocar-se de novo debaixo do hábito de pecado, que se torna muitas vezes até o chamado pecado de estimação, né? Se colocar de novo debaixo desse hábito é se colocar debaixo de um jugo de escravidão, onde Satanás se torna senhor daquele que está escravo. Escraviza com o pecado. A continuidade, a prática do pecado, de uma maneira deliberada, destrói a paz da alma, da mente. A mente fica perturbada, fica aberta para receber opressão maligna e maus pensamentos, e iniquidade vai entrando cada vez mais. A prática do pecado obscurece o caminhar com Cristo, entristece o Espírito Santo. Você quer pecado maior do que fazer o Espírito Santo triste? Ele que nos conduz ao arrependimento, Ele que nos leva à compreensão do pecado, da justiça, do juízo, Ele que é o canal de plena comunhão, porque Ele é o próprio Deus. É o Espírito Santo que o Senhor Jesus enviou quando Ele subiu aos céus. É o Deus Espírito Santo. É essa comunhão que nós sentimos. O meu Espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. É pelo Espírito que nós sentimos isso. Mas se não sentimos mais, por quê? Porque talvez a nossa vida não esteja dentro desse princípio. Volte para Jesus. Restaure a sua vida com Deus. Creia e olhe para o sacrifício da cruz, para o sangue que foi derramado, que nós celebramos na ceia. Olhe para aquilo que Jesus fez, pelo alto preço que Ele pagou. Compreenda que aquele sacrifício foi único e suficiente para o perdão dos nossos pecados. Compreenda a dor, a profundidade do que o Senhor Jesus Cristo fez, do que o Pai fez enviando o seu Filho para morrer por causa dos pecados. Por que então eu vou permanecer no pecado? Por que então eu vou me descuidar e entristecer todos os dias o Espírito Santo de Deus, caindo novamente no mesmo pecado, não levando em conta que essa área precisa ser trabalhada na minha vida? O famoso pecado que tenazmente nos assedia. Se a palavra diz isso, é porque existem pecados que eles estão infiltrados em nós desde a nossa infância, amados. Entrou lá uma vez, permaneceu na adolescência, permaneceu na juventude, permaneceu na vida adulta, criou uma raiz profunda. E mesmo depois de convertido, a gente, mas isso aqui está aí desde sempre, não
Deus não vai levar em conta. Não, é exatamente esse que Deus vai levar em conta. É esse que o Espírito Santo quer que a gente trabalhe, que a gente elimine, que a gente vença, para que Ele continue a obra de santificação. Uma vez vencida aquela área, você vai estar sendo aprimorado para ser trabalhado em outra. Como a palavra diz, qual o propósito de Deus? De graça em graça, de glória em glória, até atingirmos a plenitude de estatura de varões, homens e mulheres completos em Deus. Nós não podemos abrir mão desse processo. Do dia em que nós nascemos de novo até o último dia da nossa vida, nós não podemos nos descuidar desse processo. Sabe por quê? Porque Deus quer usar a nossa vida. Deus quer usar a mim e a cada um de vocês. E quanto mais nós nos envolvermos, nós mergulharmos nesse processo, mais forte, mais profundo vai ser o uso da nossa vida por Deus. Mais Ele vai nos usar, mais úteis, mais instrumentos úteis na mão de Deus nós seremos, vasos de honra na mão do oleiro. Isso deve ser um objetivo na nossa vida. Nós precisamos ser vasos de honra na mão do oleiro. Então, se hoje você veio para celebrar a ceia do Senhor, e talvez você tenha deixado passar despercebido algumas áreas na sua vida, hoje é o momento de se voltar para Deus. Hoje é um tempo de renovar um propósito diante do Senhor. Hoje é uma noite de restabelecer novamente um vínculo, uma aliança. Dizer para Deus: Senhor, eu errei, eu pequei, eu me afastei, eu falhei, eu descuidei da minha vida, do meu vinhedo, eu deixei as raposinhas entrar, pior, eu até alimentei as raposinhas, mas hoje, Senhor, eu quero recomeçar a minha caminhada. Eu quero receber o pão, o cálice, compreendendo o quanto custou para o Senhor os meus pecados. Eu quero entender o quanto o Senhor sofreu naquela cruz por causa dos meus pecados. Eu quero andar novamente em santificação. Eu quero me esforçar, ó Deus, porque essa parte envolve esforço, amados. A salvação Jesus Cristo fez por nós. A santificação é nossa parte, envolve esforço. É com muito esforço que nós entramos no reino de Deus. Não tem um versículo que diz isso? Não está se referindo ao esforço para ser salvo, porque nós jamais, por mais esforço que nós pudéssemos fazer por nossa conta, nós não seríamos salvos. Mas Jesus fez o que precisava ser feito. Mas Ele não vai fazer por mim o que eu preciso fazer. Se eu quero buscar mais, se eu quero subir um degrau, se eu quero ir para a rocha que é mais alta, se eu quero uma comunhão mais plena, se eu quero uma vida intensa de comunhão com Deus, se eu quero que Deus fale comigo, se eu quero ouvir a voz e sentir a presença dEle, eu preciso caçar as raposinhas, lançá-las fora da minha vida, dizer para Deus: olha, realmente eu não quero mais isso, esse vício, esse costume, esse palavreado, essa coisa eu não quero mais. Hoje é uma noite de a gente restabelecer a nossa plena comunhão com Deus. É uma noite de a gente poder voltar a se assentar à mesa da comunhão leve, com o espírito leve, com a alma em paz, receber de volta a consciência do perdão e dizer: Deus, ainda eu não seja perfeito, mas eu não vou abrir mão desse processo de aperfeiçoamento. E quando nós fazemos isso, tenha plena certeza que o Espírito Santo, Ele vai junto. É Ele quem vai nos ajudar a prosseguir aí até o último dia, porque Ele é o penhor, Ele é a garantia. Então eu não posso abrir mão disso, amados. Tiago, capítulo 4, versículo 8, para a gente encerrar, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ele está falando de um processo de arrependimento
nós fizemos, o tempo que nós ficamos andando, sujando as vestes espirituais. Por isso ele diz que o riso se torna em pranto, alegria e tristeza. Porque quando nós passamos por um verdadeiro arrependimento, nós não queremos voltar de novo a fazer aquilo. Quando nós sentimos a dor, o peso de um arrependimento genuíno, nós não queremos voltar a passar por isso de novo. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Essa é a humilhação em que esse versículo se refere. A humilhação de um arrependimento sincero diante de Deus. Esquece aquela visão que eu vou me humilhar diante de Deus para que Deus me coloque no lugar mais alto, para eu ser melhor que os outros, para a minha vida dar certo, para eu colher bênçãos. Não é esse o sentido. Tiago está falando de arrependimento. Então, humilhar-se na presença de Deus e receber. Não há nada que seja mais, que possa exaltar mais a nossa vida do que a alegria da presença de Deus. Nenhum bem material, nada. A maior exaltação que nós podemos sentir na nossa alma é a presença do Espírito Santo, um Deus presente. Eu quero convidar a igreja para um momento de oração, antes da gente receber o pão e o cálice. Feche os seus olhos. Vamos todos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças. Nós estamos na presença de Deus. Não há como se esconder dele, e nem há como esconder dele todas as nossas fraquezas, todos os nossos pecados, todas as transgressões. Transgressão é o pecado que eu faço deliberadamente. Eu sei que é pecado, mas eu vou fazer. Isso se chama transgressão. Iniquidade é o pecado que já se tornou hábito na nossa vida. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos buscar a purificação do sangue de Jesus Cristo. Deixe que o Espírito Santo nesse momento fale ao nosso coração, ao coração de cada um de nós. Que o Espírito Santo incomode o nosso coração, que Ele mostre quantas raposinhas nós permitimos entrar no nosso vinhedo, na nossa vida. Apresente-se ao Espírito Santo. Pense somente na sua vida nesse momento, na sua comunhão com Deus. É o meu pecado, Senhor. Eu quero que o Senhor traga a luz da minha consciência para que eu me arrependa. Que o Espírito Santo venha mostrar e fazer eu sentir a dor que Ele causa em Ti, Senhor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós não podemos perder a consciência que somos pecadores e precisamos da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. Pai, bendito é o Senhor e santa é a Tua palavra. E nesse momento, Pai, nós queremos nos humilharmos diante de Ti. Dizer ao Senhor que de fato pecamos. Sim, eu pequei contra Ti. Dizer ao Senhor que por pensamentos, por palavras, por atitudes, por negligências, nós temos pecado contra Ti. E queremos nesse momento Te pedir perdão, Deus Pai,
Deus Filho, Jesus Cristo, Senhor, Salvador, Redentor, Resgatador da nossa alma, Deus Espírito Santo, Deus Santíssimo, perdoa-nos e nos ajuda a prosseguir na nossa caminhada diante de Ti, perante a Tua face, buscando a cada dia santificar-nos cada vez mais. Espírito Santo, constrange o nosso coração a buscar uma vida limpa, santa, aceitável diante do Senhor, para que possamos nos aprofundar na comunhão, na intimidade, na intensidade do nosso relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos, Pai. O mundo tem seduzido, oferecido tantas coisas, há tantas coisas que atraem os nossos olhos, há tantas coisas que contaminam os membros, o nosso corpo, há tantas coisas, ó Deus, que contaminam as nossas palavras. Perdoa-nos, ó Pai, e que os nossos olhos se voltem para o autor e consumador da fé, que os nossos olhos se voltem para o Senhor Jesus Cristo, que os nossos olhos se voltem para a cruz, que os nossos olhos se voltem para o Salvador, para que a gente caminhe a cada dia perante a Tua face, que possamos dizer como o Teu servo Elias disse, perante o Deus cuja face eu estou, que nós possamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Pai, essa é a nossa oração, o nosso pedido de perdão, que pela fé no sacrifício de Jesus Cristo nós recebemos, em nome de Jesus.